Então vamos para Tessalonicenses, capítulo 1, do primeiro versículo até o versículo 10. Diz assim a palavra de Deus. Então você marque aí, pega a sua caneta e acompanhe atentamente. Paulo, Silvano, ou Silas, e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Senhor Deus, Pai querido, em nome de Jesus, abençoa-nos, ó Pai, com a Tua palavra nesta noite. Permita, Senhor, que a partir deste domingo, estudando as cartas, 1ª e 2ª aos Tessalonicenses, nós possamos tirar lições preciosíssimas para o nosso crescimento na fé, no amor e na esperança. Para que possamos viver como igreja, dando testemunho do Senhor. Possamos de fato, nós que fomos alvos da Tua graça, possamos agora ser transmissores dessa graça. Possamos transmiti-la a outras pessoas com muita alegria, com muito entusiasmo, com pressa, com urgência, sabendo que em breve Jesus, o nosso Senhor e Salvador, voltará. A despeito das adversidades, das lutas, das incompreensões, a despeito, ó Deus, até mesmo das injustiças, nós possamos seguir firmes, ó Deus, bem firmados sobre a rocha e diante do altar. Abençoa-nos, ó Deus, com a Tua palavra, repreenda tudo aquilo que não agrada ao Senhor e traga, Senhor, à nossa mente as lições da Tua palavra. Permita que o mesmo Espírito Santo que inspirou esse texto sagrado esteja agora iluminando o nosso coração para tirarmos proveito da palavra santa. E ao sairmos daqui, ó Deus, saiamos transbordando dessa alegria e possamos, ó Deus, colocar em prática esses ensinamentos no dia a dia de nossa vida. Em o nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém, amém. Glória a Deus. Portanto, meus queridos irmãos, permaneça aí com a sua Bíblia aberta, no texto de 1ª Tessalonicenses, Deixa eu tentar voltar aqui. Opa, foi demais. Ok, muito bem. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, de 1 a 10, e eu quero então, a partir de hoje, meditar com os irmãos nesse texto. O nosso tema dessa série de mensagens vai ser exatamente alvos e testemunhas da graça até a volta de Jesus Cristo. Então ponha no seu coração que você é um alvo e simultaneamente, concomitantemente, uma testemunha da graça de Deus, e assim tem que ser até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na visão de Paulo, Silas, ou Silvano, a mesma pessoa. Na visão de Paulo, Silas e Timóteo, a despeito das adversidades, o crente, ele nasceu de novo em Cristo Jesus.
Na visão deles, o crente nasceu em Cristo Jesus para Cristo Jesus e, consequentemente, morreu para o mundo. Então, coloque isso no seu coração. Você nasceu para Cristo, nasceu em Cristo e para Cristo, e morreu para o mundo. Na visão destes irmãos, destes missionários, a verdade é que nós fomos, na realidade, alvos da graça e, simultaneamente, somos transmissores, testemunhas desta graça. Ao mesmo tempo que nós hospedamos essa graça, nós temos que transmitir essa graça. Ou seja, ao mesmo tempo que nós somos alcançados pelo sacrifício do Senhor Jesus, nós somos enviados ao mundo para um sacrifício por Jesus. Fomos alcançados pelo sacrifício dele e somos enviados ao mundo para um sacrifício por ele. Esse é o grande desafio, ou seja, realmente praticar essa fé, crescer nessa fé e nesse amor e perseverar nessa esperança até a volta de Jesus. Afinal, o crente verdadeiro, ele foi salvo por Cristo, para Cristo, a despeito das circunstâncias. O mesmo Jesus, nunca esqueça disso, o mesmo Jesus que disse, vinde a mim, é o Jesus que diz, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Então nós podemos ver claramente, esse propósito eterno de Deus. Ele nos alcançou pela sua graça e nos transformou em mensageiros desta graça. Não há dúvidas de que as cartas escritas aos Tessalonicenses, estas cartas, na realidade, elas têm propósitos maravilhosos. Embora endereçadas a uma igreja muito jovem, elas têm muito a nos ensinar. Ou seja, nestas cartas nós podemos aprender não somente a respeito do poder do Evangelho para quebrar e transformar corações empedernidos, para ressuscitar mortos espirituais e congregá-los numa nova sociedade, com novos padrões e novos relacionamentos, mas também nós podemos aprender através dessas cartas a respeito da prática de uma igreja que verdadeiramente agrada a Deus a despeito das circunstâncias. Ou seja, através das cartas aos Tessalonicenses, nós podemos aprender a respeito da santidade, nós podemos aprender a respeito da obediência e podemos aprender a respeito do serviço. Como crescer em santidade, como permanecer obediente e como exercitar na prática a fé, ou seja, como servir o Senhor verdadeiramente. Para muitos eruditos, para muitos estudiosos das Escrituras Sagradas, a igreja dos Tessalonicenses é uma igreja modelo, ou é uma das igrejas, das principais igrejas do Novo Testamento, que servem de modelo para a nossa igreja hoje, em pleno século 21. Nós podemos ver aqui que esta igreja, ela produziu algumas características indispensáveis para a vida de qualquer crente e, portanto, para a composição de qualquer igreja. Todas as igrejas verdadeiras precisam produzir estas características que Paulo elogiou, inclusive, lá na igreja dos Tessalonicenses. Entretanto, antes de seguirmos em frente com o nosso tema de hoje, a respeito da oração de Paulo e a maturidade da igreja dos Tessalonicenses. Então esse texto, esse capítulo 1, na realidade, especialmente a partir do versículo 2, nós temos aí uma oração de ações de graça. O apóstolo Paulo orando, e dizendo que também os seus companheiros, Silvano, ou Silas e Timóteo, também oravam. E estavam orando pelos Tessalonicenses, e eles, na oração deles, eles agradeciam a Deus pela vida daqueles irmãos e pelas características que eles estavam produzindo, e aquelas características provavam que de fato eles tinham se convertido, provavam que eles eram eleitos, provavam que verdadeiramente eles amavam o Senhor Jesus e estavam trabalhando no reino do Senhor Jesus. Então, antes de nós
analisarmos essa oração e vermos aí a maturidade da igreja dos Tessalonicenses, nós precisamos fazer algumas considerações introdutórias que serão muito úteis ao longo da nossa exposição, ao longo da nossa série, nos próximos domingos. Primeiramente, observe aí o nascimento da igreja dos Tessalonicenses. O nascimento da igreja. Para isso, para nós tratarmos e pegarmos o pano de fundo a respeito do nascimento dessa igreja, precisamos voltar a Atos 16 e 17, especialmente Atos 16, lá a partir do verso 6, quando o apóstolo Paulo em Troade, juntamente com Silas, juntamente com Timóteo e ainda com Lucas, o apóstolo Paulo recebe aquela visão do varão macedônio, dizendo que ele deveria passar, que ele deveria atravessar o Mediterrâneo e chegar à Europa. O evangelho até então não tinha sido anunciado na Europa. E Paulo, em obediência àquela visão, e juntamente com ele, Silas, Timóteo e Lucas, o médico amado, atravessaram o mar e chegaram então na Europa. E a primeira cidade que eles chegaram foi Filipos. E ali eles plantaram então a primeira igreja. Nasce então na cidade de Filipos, na Macedônia. Filipos ficava na região da Macedônia, mesma região dos Tessalonicenses. Nasce ali então em Filipos a primeira igreja cristã. A primeira igreja cristã na Europa. Nasceu em Filipos. Portanto, depois de pregarem o evangelho ali, de estabilizarem aquela igreja, diz agora no capítulo 17, observe aí o capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, logo no versículo 1, diz assim: tendo passado Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los, e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Verso 3: expondo e demonstrando ter sido necessário que o Messias padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia Paulo, é o Messias. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, e bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres distintas, mulheres. Atos capítulo 17, versículos de 1 a 4. Isso acontece no contexto da chamada segunda viagem missionária de Paulo. Agora Paulo já tinha se separado de Barnabé, estudamos isso há pouco tempo aqui em Atos. Agora Paulo, junto com Silas ou Silvano, Timóteo e também Lucas, eles tinham atravessado o mar, já tinha fundado a igreja de Filipos e criteriosamente o apóstolo Paulo deixa Lucas pastoreando a igreja de Filipos. Lucas, o médico amado, ficou pastoreando a igreja de Filipos, e vocês observam agora no próprio texto que Lucas não se coloca mais na história. Ele fala agora de Paulo, Silas e Timóteo, tendo eles ido adiante, passado por duas pequenas vilas, diz aí, Anfípolis e Apolônia. 160 quilômetros depois, eles chegam à cidade de Tessalônica. Tessalônica, nessa época, já era uma cidade muito importante. Como eu disse, ficava a 160 quilômetros de Filipos. Já era uma cidade muito importante. Já era a cidade mais importante da Macedônia naquela época. Inclusive, era a capital da Macedônia. Segundo muitos historiadores, nessa época, a cidade de Tessalônica já tinha mais de 100 mil habitantes, e alguns historiadores chegam a dizer que é bem provável que ela tivesse 200 mil habitantes nessa época, por volta do final do ano 49, início do ano 50 da era cristã, quando Paulo chega nessa cidade. Ainda hoje, a cidade de Tessalônica, hoje com o nome de Salônica, é uma cidade muito importante da Grécia, a segunda maior cidade do país, ou seja, a segunda maior cidade da Grécia. É, ainda hoje, a principal cidade da chamada Macedônia grega. E hoje, essa cidade de Salônica tem cerca de 1.550.000 habitantes. Então, uma cidade muito maior do que a grande
Cuiabá nossa ainda hoje. Naquela época do apóstolo Paulo, essa cidade era importante, era muito importante pela posição dela. Já expliquei isso aqui num outro sermão. Ela ficava na Via Ignácia, que ligava de leste ao oeste, ou seja, do Estreito de Bósforo, hoje na Turquia, né, até o outro lá no Mar Adriático. E essa cidade ficava bem estratégica ali. E por causa disso, ela tinha muitos problemas. Era uma cidade extremamente imoral, extremamente idólatra. Lá eles adoravam Afrodite. Afrodite era uma deusa grega, chamada deusa do amor, deusa da beleza, Vênus para os romanos. E também, lá na Tessalônica, existia o culto ao imperador. Daí a raiva de muitos lá contra os cristãos, porque entendiam que os cristãos estavam falando de um outro senhor, de um outro rei, de um outro imperador. E eles então não queriam aceitar isto aí. Mais um detalhe curioso que existia naquela época, e existiu até o início do século XX. Agora, um pouco antes, e até mesmo no contexto da Primeira Guerra Mundial. Existia já lá na cidade de Tessalônica uma quantidade muito grande de judeus. E isso inclusive aumentou. Já no século XX, no contexto da Primeira Guerra Mundial, existia muitos judeus na cidade de Tessalônica. E por isso o texto vai dizer para nós, no capítulo 17, no verso 2, que havia na cidade de Tessalônica uma sinagoga. E como era costume do apóstolo Paulo, ele foi então direto para a sinagoga. E por 3 sábados, portanto, em 3 semanas, ele ficou arrazoando, ele ficou ensinando, ele ficou discutindo com as pessoas naquela sinagoga a respeito do Messias, das promessas do Velho Testamento que falavam a respeito do Messias. E ele então, com base nas escrituras do Velho Testamento, ele provou para aquelas pessoas que o Messias prometido no Velho Testamento era exatamente o Jesus que ele lhes anunciava. Então, e ele começa provando, e isso era meio difícil para o judeu entender. Ele começa a provar pelas escrituras que o Messias prometido no Velho Testamento, ele tinha que padecer, ele tinha que sofrer, estava nas profecias que ele morreria e que ele ressuscitaria. E ele então agora diz, exatamente, esse Jesus que eu estou pregando, esse Jesus morreu e ressuscitou. Então o Jesus que eu lhes prego é exatamente o Messias anunciado no Velho Testamento. E com essa pregação, o texto diz aí no capítulo 17, que muitos judeus se converteram. Muitos, inclusive um Jason, né, que vai aparecer logo na frente aí, no versículo 5, 4 e 5, vai dizer, um líder lá, Jason, ele se converteu, e outros se converteram. Mas interessante que o texto vai dizer que muitos gregos se converteram, muitas pessoas, e muitas pessoas de classe alta, né? Muitas mulheres importantes naquela época se converteram também ao Senhor Jesus, diz isso. E um detalhe curioso, segundo o próprio apóstolo Paulo vai dizer, muitos ali se converteram diretamente do paganismo, diretamente da idolatria. Muitos imediatamente largaram seus ídolos, muitos imediatamente largaram seus livros cabalísticos, largaram todas as crenças idólatras e diretamente se converteram ao cristianismo. Então, mostra claramente o sucesso da pregação do Evangelho quando ela é feita no poder do Espírito Santo. E ele mesmo disse, vocês são testemunhas de que o nosso Evangelho não chegou até vocês tão somente de palavras, mas ele chegou no poder do Espírito Santo. E é por isso que muitas pessoas não tiveram dúvidas de largar as suas magias negras, largar aquela vida errada, tortuosa e verdadeiramente aderir ao Senhor Jesus Cristo. Agora um detalhe curioso, o fato de Lucas registrar que por 3 sábados Paulo esteve na sinagoga que existia na cidade de Tessalônica, isso não significa essencialmente que Paulo só ficou na cidade de Tessalônica 3 semanas, como muitas pessoas acreditam. Na realidade, boa parte dos eruditos vão dizer que Paulo teria ficado na cidade de Tessalônica cerca de 3 meses. Na sinagoga ele foi 3 vezes.
mas em função das perseguições, da rejeição, ele começou a congregar na casa de Jason. Então, na realidade, o ponto de pregação, a igreja da Tessalônica, ela vai efetivamente nascer na casa de Jason, um judeu que se converteu. E aí nós temos um testemunho da igreja nascendo na casa das pessoas, ali, verdadeiramente. Daí nossa ênfase muito grande aqui na nossa igreja, nos pequenos grupos, nas reuniões em casa. A igreja, segunda igreja na Europa, nasce na casa também de um homem. A primeira também. A primeira nasceu lá na casa de Lídia, mas a segunda agora na casa de Jason. E é interessante que o texto vai dizer para nós que aqueles que estavam revoltados com os missionários, com o apóstolo Paulo, Silas e Timóteo, porque Lucas tinha ficado para trás, esses foram até a casa de Jason, rilhando os dentes, muito irados, para levá-los manietados, levá-los amarrados ao tribunal para julgamento. E a acusação era o seguinte: estes homens estão transtornando o mundo, estes homens vêm transtornando o mundo, e chegaram aqui afirmando ser Jesus outro rei, e acusaram Jason também, dizendo, e Jason os hospedou, ou seja, está dando guarida para eles. A igreja agora está na casa de Jason. Assim então é que nasceu essa igreja. E como eu disse, agora ali na casa de Jason, entre uma ida e outra na sinagoga, é bem provável mesmo que Paulo tenha ficado lá na cidade por cerca de 3 meses. E esses 3 meses, embora um tempo muito curto, foram suficientes para um milagre poderoso acontecer naquela cidade. Centenas de pessoas, muitas pessoas, alguns judeus, mas numerosa multidão. O verso 4 traz essa informação. Numerosa multidão de gregos e muitas distintas mulheres se converteram ao Senhor. No versículo 9 do nosso capítulo 1 de Tessalonicenses, diz lá que muitos deles, deixando os ídolos, vos converteram a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Uma coisa poderosa, em cerca de 3 meses apenas. Depois, por causa da perseguição, como eu disse várias vezes aqui, na última série, é que onde o cavalo branco vence, os outros 3 cavalos vêm. Isso é verdade. Tem muita gente que não ajuda, atrapalha. Onde o cavalo branco vai vencendo, aí vem o cavalo vermelho, o amarelo e o preto, vem firme atrás. Lá a igreja estava prosperando, mas a perseguição foi aumentando. E eles, Paulo, Timóteo e Silas, tiveram de sair, fugido da cidade, correndo. Mas a igreja continuou, eles continuaram firmes. Paulo vem então, passa por Bereia, até chegar em Atenas. A história vai mostrar isso para nós. De Atenas, ele vai preocupado com os irmãos que ficaram lá e que estavam debaixo de perseguição, porque eles tinham saído. Ele então manda Timóteo voltar para saber como é que eles estavam. Então observe aí, segunda coisa que nós precisamos entender nesse contexto da carta, para depois tirarmos as nossas lições, é exatamente o contexto. Então a igreja, ela nasce por volta do finalzinho do ano 49, ano 50 da era cristã, e nasceu no contexto da segunda viagem missionária, e nasceu porque o evangelho foi pregado com poder, no poder do Espírito Santo. Por isso que nasceu essa igreja lá, mesmo em meio às adversidades. Agora nós podemos ver o contexto, ou seja, que vai gerar todo um pano de fundo para a carta, para a escritura dessas 2 cartas. O contexto aqui é o seguinte: Paulo está em Atenas e muito preocupado com os irmãos que tinham ficado lá na Tessalônica. E ele então, de Atenas, ele manda Timóteo voltar a Tessalônica para ver como é que aqueles irmãos estavam passando. Então você pode observar isso. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 1 a 2, 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 17. Pode ver a preocupação do pastor Paulo nesse caso aí. Quando Timóteo retorna agora, ele volta lá na Tessalônica para ver como os irmãos estavam. E quando ele retorna da Tessalônica, trazendo um relatório para o apóstolo Paulo,
Paulo já estava em Corinto. Depois que ele saiu de Atenas, ele foi para Corinto. Corinto, mais uma cidade importante também, já agora na Acaia, não mais na Macedônia, mas na Acaia. E quando Timóteo chega lá e encontra com o apóstolo Paulo, ele leva então as notícias para o apóstolo Paulo. As notícias de Timóteo, elas eram notícias boas, mas também tinham informações que preocuparam muito o coração do apóstolo Paulo. E é por causa exatamente destas notícias, boas e ruins, que o apóstolo então vai escrever a primeira carta. E logo depois, quando ele fica sabendo do resultado da primeira carta, ele vai escrever a segunda carta. Tudo indica, meus queridos irmãos, e esse é um detalhe curioso, que a primeira carta aos Tessalonicenses tenha sido a primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo. Tudo indica, né? Na minha visão, inclusive, a probabilidade maior. Alguns estudiosos acham que tenha sido a carta aos Gálatas, que teria sido escrita logo depois do concílio de Jerusalém. Mas eu creio que essa evidência não é muito forte. A maior evidência é exatamente de que Tessalonicenses, as duas cartas inclusive, foram as primeiras cartas que o apóstolo Paulo escreveu. Essa de 1 aos Tessalonicenses, quase que sem sombra de dúvidas. Logo depois, alguns meses, talvez menos de um ano, porque na realidade essa carta foi escrita no decorrer do ano 51. Então, se a igreja nasceu no ano 50, então talvez um ano depois, o apóstolo Paulo já está escrevendo para eles a primeira carta. Ele não podia voltar lá, então ele escreveu essa carta, diante das informações que Timóteo tinha trazido para ele. Então esse é o pano de fundo, o contexto dessa carta. Agora vamos aí analisar a terceira coisa, o conteúdo dessa carta. Como eu disse, o relatório de Timóteo constou de informações boas, que alegraram o coração do apóstolo, ao ponto do apóstolo dizer que aqueles irmãos da Tessalônica eram a sua glória, a sua alegria. Pode conferir, capítulo 2, versículo 20. Então Paulo ficou alegre. Porque aqueles irmãos realmente o tinha em alta conta, pelo menos a maioria deles. A maioria deles o tinha em alta conta, ou seja, tinha uma consideração muito grande, porque foi exatamente o apóstolo Paulo que levou o evangelho para eles, mesmo diante de muitas perseguições e correndo risco de morte. Então eles consideravam bastante o apóstolo. Isso alegrou o coração dele, ao ponto do apóstolo Paulo dizer que aqueles irmãos eram a sua glória, eram a sua alegria. Mas como eu disse, Timóteo também trouxe informações preocupantes, informações que pesaram o coração do velho apóstolo demasiadamente. Isso vai então levar o apóstolo a escrever esta carta. Vamos ver. As notícias boas davam conta de duas coisas principalmente. Primeiro, que o afeto dos Tessalonicenses pelo apóstolo era ainda bastante forte. Ou seja, pelo menos a maioria da igreja dos Tessalonicenses amava bastante o velho pastor, né? Aquele que estava disposto, inclusive, a dar a vida em favor deles. Segunda coisa boa que aparecia, que Timóteo trouxe para informar o apóstolo Paulo. A despeito das adversidades, os crentes, ou pelo menos a maioria dos crentes da igreja da Tessalônica, mantinham firmes e operosos na fé e abnegados no amor. O texto diz isso, né? Então, apesar das perseguições, apesar das dificuldades, pelo menos a maioria continuava firme e operosos na fé e abnegados no amor. E mais, pelo menos a maioria ainda perseverava na esperança. Isso está claro no capítulo 1, que nós acabamos de ler, no capítulo 2, versículo 14, no capítulo 3, versículo 4 e 6, e no capítulo 4, no versículo 9 e 10. Muito bem. O apóstolo começa agora a prestar atenção nas notícias ruins.
nas notícias ruins. Como eu disse, o relatório de Timóteo trouxe notícias boas, mas trouxe também notícias ruins. Todo ministério é assim, todo ministério tem notícias boas e notícias ruins. Todo pastor enfrenta coisas boas e enfrenta coisas ruins. Nada mudou e não vai mudar até a volta do Senhor Jesus Cristo, né? Pois bem, as notícias ruins. Timóteo chega e diz para Paulo, dizendo o seguinte: olha, tem um problema lá. Parece que eles não compreenderam com muita profundidade a sua pregação a respeito da segunda vinda de Cristo. Ou seja, a pregação a respeito da segunda vinda de Cristo ainda não tinha sido bem compreendida. E por isso, alguns estavam tendo muitas dificuldades. E alguns problemas começavam a surgir na igreja. Por exemplo, alguns estavam deixando de trabalhar. Alguns estavam abandonando os afazeres ordinários da vida para esperar a segunda vinda do Senhor Jesus, numa espécie de histeria expectante. Ou seja, Jesus vai voltar agora, então já para aqui, já vou ficar esperando ele voltar. E por causa disso, aquela ociosidade estava aumentando a quantidade de fofoca na igreja, mas isso é verdade. Quando o crente não trabalha, ele começa a criticar, ele começa a reclamar disso, começa a dizer daquilo outro, achar que não está legal aqui, etc. e tal, porque está faltando trabalho. Toda vez que o povo de Deus parou de trabalhar, toda vez que diminuiu o trabalho, realmente o povo teve problema. Isso aconteceu na época do deserto. Os grandes problemas que Moisés teve é quando o povo estava parado, né? Por isso que Jesus ensinou andando. O método dele era peripatético, ele ensinava andando, porque se parar dá problema. Então, todo crente que não tem trabalho, dá trabalho. Isso é uma verdade e vai ser verdade até a volta do Senhor Jesus. E aqui eles pararam de trabalhar, esperando Jesus voltar, e começaram a se meter na vida dos outros, etc. E começou a aumentar, apareceu um adultério aqui, outro ali, e uma série de coisas, e isso era preocupante. E o apóstolo Paulo então já fica logo atento, né? E vai tomar providência para resolver essa situação, né? Mas também, por causa de não ter entendido bem a pregação sobre a segunda vinda de Jesus, alguns na igreja estavam muito preocupados sobre o que aconteceria, o que iria acontecer com aqueles que já tinham morrido, ou com aqueles que morreriam antes da volta do Senhor Jesus. Então começaram a especular, a preocupação deles começaram a questionar, né? O que vai acontecer com aqueles que já morreram antes de nós? O que vai acontecer com aqueles que morrerem antes de Jesus voltar? Isso abriu brecha para falsos mestres entrarem na igreja e começarem a especular e fazer outras doutrinas. Isso chama a atenção do apóstolo Paulo. Mas um outro problema, além de não terem entendido bem, ou muitos deles não terem entendido bem a pregação sobre a segunda vinda, alguns certamente influenciados pelos judeus, além de questionarem a autoridade do apóstolo Paulo, também estava difamando. Isto influenciado com certeza pelos judeus. Falsos crentes no meio da comunidade, isso sempre aconteceu, irmãos, e continua acontecendo. Por isso que muitos eruditos dizem que esta carta é modelo para a igreja hoje. Falsos crentes no meio dos crentes começam a insinuar determinadas coisas, começam a lançar balões de ensaio para fazer uma mentira virar verdade. E naqueles dias do apóstolo Paulo, lá na Tessalônica, alguns falsos crentes insinuavam que o apóstolo Paulo era um mercenário. Insinuavam que o apóstolo Paulo estava pregando e fazendo tudo aquilo por causa do lucro. Esse cara só pensa em dinheiro. E muitas vezes hoje acontece isso. Muitas pessoas injuriosas, muitas pessoas maldosas criticam determinados pastores, homens de Deus, e joga estes no mesmo balaio dos outros, diz: esse aí só pensa em dinheiro, esse só quer engordar, esse só quer fazer isso, só quer fazer aquilo, né? Esse usa chapéu grande também. E não consegue distinguir e separar o joio do trigo.
Então muitos lá insinuavam que Paulo pregava o evangelho pelo lucro. Tessalonicenses, pode conferir na sua Bíblia, capítulo 2, versículo 5 e versículo 9. E por causa disso, já estava acontecendo, infelizmente, na igreja dos Tessalonicenses, algumas divisões. Algumas raízes divisionistas já estavam crescendo lá na igreja dos Tessalonicenses. Começavam a surgir naquela igreja. Capítulo 4, primeira carta, versículo 9. Capítulo 5, versículo 13. E em terceiro e último, na realidade, terceira e última das notícias ruins, né, do relatório negativo. Então, além de muitos não terem entendido bem a mensagem sobre a segunda vinda, além de alguns ali infiltrados, falsos crentes infiltrados, né, tentando denegrir a imagem do pastor Paulo, a autoridade apostólica dele, dizendo que ele pregava por causa do dinheiro, que ele era mercenário, que não tinha amor, nada não, aquilo era fachada, e gerando aquela divisão, uns gostavam do pastor, outros não gostavam, e gerando aquele problema. Até hoje isso existe ainda. Também, o terceiro problema que aparece lá, era a perseguição que vinha de fora. A perseguição sofrida pela igreja estava aumentando cada vez mais. À medida que a igreja estava crescendo, a perseguição de fora para dentro estava aumentando também. Quando Paulo, Silas e Timóteo pregaram o evangelho lá, imediatamente surgiram as perseguições. Mas agora elas estavam aumentando, e aumentando numa escala muito grande, cada vez mais, e isso estava preocupando o apóstolo Paulo. Será que esses irmãos vão aguentar? Será que eles vão suportar essa adversidade? Até quando? Será que não vão retroceder? Será que não vão largar o evangelho, abandonar o evangelho, voltar para os ídolos, ou voltar para o judaísmo? Isso começa a preocupar o apóstolo Paulo. Por isso que ele não teve sossego, e a Bíblia diz que ele ficou inquieto, até Timóteo voltar lá e saber como é que os irmãos estavam. Diante destas notícias, estes eram os problemas que Paulo deveria tratar. E esses problemas mostram que a natureza humana não mudou até hoje. E não vai mudar. Não vai mudar. Então, por isso que a Bíblia, meus queridos irmãos, ela é sempre eficaz, ela é sempre atual. Então, observe bem que nós estamos tratando de problemas que, na realidade, surgiram no ano 50 da era cristã, mas eles continuam existindo hoje, né, em 2022. Quase 2000 anos depois. Natureza humana, nossa natureza caída, adâmica, continua aí. Ainda hoje. Ainda hoje. Pois bem, por causa disso, Paulo então agora vai escrever a sua primeira carta. Ele estava na cidade de Corinto, como eu disse, e ele ficou na cidade de Corinto 2 anos. Atos 18 diz isso para nós, que ele ficou 2 anos lá. E lá de Corinto, ele não podia voltar a Tessalônica, então ele escreve a primeira carta para orientar aqueles irmãos. E esta primeira carta, agora olhe para ela aí, tem 5 capítulos. Essa primeira carta, ela pode ser dividida em 2 partes. Quando você for estudar, e nós vamos fazer isso aqui, a carta vai ser dividida em 2 partes. Primeira parte, anote aí na sua Bíblia, capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 3, versículo 13. Capítulo 3, versículo 13. Essa é a primeira parte da carta, a primeira parte da primeira carta. Ou seja, nessa primeira parte da primeira carta, o que Paulo está fazendo aí são narrativas pessoais e reflexivas. Ou seja, ele está relembrando a história daquela igreja, aproveitando para destacar determinadas coisas e também para levar os seus leitores a fazerem uma profunda reflexão. Muitos estavam errando porque não estavam prestando atenção. Então, nessa primeira parte, nós temos aí exatamente uma narrativa bem pessoal, quase que um testemunho do apóstolo Paulo, e também a intenção de levar os irmãos a refletirem. Nessa narrativa, nesses 3 capítulos aí, capítulo 1, 2 e 3, nós podemos ver o apóstolo Paulo, primeiramente, ressaltando, olha aí, ressaltando a verdadeira conversão
uma conversão elogiável, e também os esforços daqueles irmãos para perseverarem na fé, no amor e também na esperança, a despeito das oposições, a despeito das adversidades. Nessa oração aí do capítulo 1, na realidade, nós podemos ver o apóstolo Paulo bem pastoral, carinhoso, ele elogiando aqueles irmãos. A conversão de vocês é de fato algo elogiável, e o esforço que vocês estão fazendo para praticar a fé, o esforço que vocês estão fazendo para amar, mesmo quando as pessoas todas lá fora odeiam vocês, o esforço que vocês estão fazendo para perseverarem na esperança, ou seja, esperando que Jesus vai voltar, isto é elogiável. Isto mostra que de fato vocês foram salvos. Isso deixa claro que o nosso evangelho foi muito bem sucedido aí no meio de vocês, que ele chegou aí com poder e graça mesmo. Então, a primeira parte, ele está ressaltando essas virtudes. A segunda aí nessa primeira sessão, nessa primeira parte, o apóstolo Paulo usa aí para relembrar os Tessalonicenses que eles são frutos do poderoso evangelho que chegou até eles através dos missionários, que a despeito das dificuldades, os missionários não temeram, que a despeito de risco da própria vida, eles não temeram, já tinha tomado surra, já tinha sofrido na cidade de Filipos, mesmo assim foram para Tessalônica e continuaram pregando o evangelho. Então, na realidade, o apóstolo está dizendo: vocês não podem esquecer do esforço que nós fizemos para chegar aí com o evangelho santo do Senhor. Então tenham respeito, não joguem fora, prestem atenção. Então ele está ressaltando, ele está lembrando isso aí, como o evangelho chegou lá, a despeito das difíceis circunstâncias, como também, detalhe curioso, como os missionários procederam no meio deles, o comportamento dos missionários, a fidelidade dos missionários, a conduta ilibada dos missionários. Por isso é que eu digo para a nossa equipe pastoral: dê testemunha. Nós temos que pregar o evangelho, mas a nossa vida tem que condizer com esse evangelho. Todo mundo pode dizer que não gosta do jeito que eu prego, isso, aquilo, tudo bem, mas não pode dizer que eu sou corrupto, não pode dizer que eu sou imoral, não pode dizer que eu sou safado, sem vergonha, que eu não oro, que eu não tenho compromisso com a palavra. É isso que Paulo está dizendo. Nós chegamos aí com muitas dificuldades, vocês sabem muito bem disso, né? E vocês sabem do nosso comportamento, vocês sabem que nós temos até direito de receber um bom salário, mas nem desse direito nós usamos. Então, em outras palavras, Paulo está dizendo assim: é inadmissível vocês falarem que nós fomos mercenários, vocês acreditarem em alguém que está dizendo que o nosso interesse é pelo lucro, é pelo dinheiro. Então, nessa parte bem pessoal, Paulo aproveita para lembrá-los a respeito disso. Na realidade, se vocês prestarem atenção, é como se fosse uma defesa sutil do apóstolo Paulo, ele defendendo a atuação deles e os seus companheiros, dele e dos seus companheiros. Terceira coisa nessa sessão, então, além dele elogiar a conversão daqueles irmãos e o esforço deles, além dele lembrá-los de como o evangelho chegou até eles, a igreja de vez em quando tem que lembrar da sua história. A igreja tem que lembrar da sua história, tem que lembrar das suas raízes. Povo que não tem identidade, povo que não lembra da sua história, que não lembra das suas raízes, não tem identidade. Então nós temos que lembrar das pessoas que antes de nós estiveram aqui, sofreram, foram perseguidas e derramaram sangue para que hoje nós pudéssemos estar aqui. E precisamos honrar a memória deles. É isso que Paulo está dizendo aqui. Já tinha gente lá dentro da igreja do Sertão que estava esquecendo disso, né? Mas ele aproveita também para expressar, agora aqui um detalhe curioso, nessa parte bem pessoal, essa narrativa pessoal, ele aproveita para expressar o quanto ele se preocupava com aqueles tessalonicenses, e o desejo que ele tinha no coração
de ter uma oportunidade de mais uma vez, pessoalmente, poder estar lá com os irmãos. E ele diz aí, capítulo 3, verso 10, e eu desejo estar pessoalmente com vocês e pessoalmente reparar algumas eventuais deficiências da vossa fé. Isso é meu desejo, eu quero voltar aí. E se vocês não entenderam direito a pregação sobre a segunda vinda, eu vou repetir e vou aprofundar mais, né? Olha o desejo pastoral dele, está aí. Então ele aproveitou. Segunda parte da carta, para encerrarmos, capítulo 4, versículo 1 até o final, capítulo 5, verso 28. Então, os capítulos 1, 2 e 3 são bastante pessoais, uma narrativa pessoal, para levar aqueles crentes a uma reflexão profunda. Os capítulos 4 e 5, aí sim, nesses aí, nós temos teologia, doutrina, exortações práticas. Em virtude das informações negativas, em virtude dos problemas que Timóteo tinha narrado ao apóstolo Paulo, ele então resolve agora escrever aos Tessalonicenses a respeito de como eles deveriam se comportar. Primeiramente, olha aí na sua Bíblia, capítulo 4, versículo de 1 a 8, ele fala que nós precisamos ter autocontrole sexual, ou seja, ele está falando de santidade. Nesse caso especificamente, está falando de autocontrole sexual, por quê? Porque a cidade da Tessalônica era muito imoral. O próprio culto deles lá, a Afrodite, era um culto que incentivava as práticas sexuais, né? No templo de Afrodite ficava as sacerdotisas espirituais, cultuais, e cultuavam aquela deusa através de relações sexuais. Então a imoralidade campeava naquela cidade. E o apóstolo Paulo estava preocupado com alguns irmãos condescendendo com aquelas imoralidades. Muitos, jovens, moças, rapazes, não, eu posso transar antes do casamento, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo outro, aí está tudo tranquilo, isso está certo, né? Eu posso ir para a balada, isso está certo. Alguns já estavam começando a agir dessa maneira. O apóstolo Paulo disse: olha, cuidado, vocês foram chamados para a santidade, em obediência para o serviço. Então invistam na santidade, mesmo que o mundo pense o contrário, mesmo que lá fora todos façam diferente, mas você foi chamado para ser diferente num mundo indiferente. Você foi chamado para fazer a diferença num mundo indiferente. Então, observe aí, capítulo 4, versículo de 1 a 8, ele ensina isso. Capítulo 4, versículo de 9 a 12, ele está falando do amor fraternal e do trabalho diário. Ou seja, nós não podemos deixar de trabalhar. Como eu disse no início, parar de trabalhar é um problema. É um problema, né? Até para aqueles que se aposentam, estou falando até secularmente. O sujeito, quando aposenta e para de trabalhar, ele vai dar problema para a esposa em casa. Ele começa a reclamar, abre a geladeira umas 10 vezes por dia e vai, e não está bom isso, não está bom aquilo. Aí a esposa tem que arranjar um serviço para ele, que senão vai ter problema, né? Em tudo na nossa vida a gente não pode parar, não pode. A Bíblia deixa claro que Jesus já preparou um descanso para nós, então nós vamos descansar na eternidade. Aqui é tempo de trabalhar, porque vai alta noite e vem chegando o dia, e a nossa salvação está mais perto do que quando no princípio cremos. Então a igreja precisa trabalhar, precisa, e bastante, né? Vamos nós trabalhar. Um dos nossos hinos diz isso. Pois bem, o apóstolo então incentiva que eles trabalhassem, que eles se amassem cada vez mais, né? Um amor fraternal, e ao invés de ficar lá esperando Jesus à toa, não, vocês vão esperar Jesus, mas trabalhando. O apóstolo Pedro mais tarde vai dizer isso, que nós temos que aguardar e apressar a volta de Jesus Cristo. Então vamos esperar trabalhando, né? Depois do capítulo 4, olha aí na sua Bíblia, capítulo 4, versículo 13, até o capítulo 5, verso 11, aí sim, um dos problemas principais. O apóstolo Paulo agora vai meter o dedo na ferida. Ele vai tratar então agora da segunda vinda de Cristo. Então olha aí,
segunda vinda de Cristo. Ele vai, os ensinamentos a respeito disso. Basicamente, ele vai falar aí a respeito da situação dos mortos antes da vinda do Senhor, que era uma das preocupações, conforme eu já falei. Então ele vai explicar aí. Depois ele vai falar da iminente volta do Senhor Jesus, que de fato, você não deve ficar à toa esperando Jesus voltar, mas não pode esquecer que ele pode voltar agora. Então a volta dele será iminente mesmo. E ele vai falar também da necessidade de vigilância, a necessidade de ficar atento, de ficar vigiando. E vigiando, então, perseverando na fé, perseverando no amor e na esperança. E finalizando, observe aí, capítulo 5, versículo 12 até o final. O apóstolo, então, vai dar aí os seus últimos conselhos práticos, especialmente sobre as atitudes na hora do culto, as atitudes cristãs, sobre os dons espirituais, sobre a questão da oração. Ele vai, então, falar sobre isso. E nós vamos estudar tudo isso aqui. O valor dessa carta. Aí eu quero pegar emprestado aqui as palavras de John Stott, um grande estudioso, um grande expositor das Sagradas Escrituras, que morreu em 2011, né? Anglicano, um homem de Deus. Segundo ele, essa carta, né, o valor dela reside em 3 áreas, para encerrar. Primeira, essa carta revela a personalidade pastoral de Paulo. Né? Paulo, que aparentemente, né, nos revela como um sujeito casca grossa, duro na queda, fala na bucha, né? Assim, bem durão, parece que não era aquele cara carinhoso, tipo o pastor Marcos, mas aqui nessa carta, nós podemos ver o caráter pastoral dele, a preocupação dele com aquelas ovelhas. Ele acordava de madrugada e orava para aquele povo. Tinha muitos lá queixo duro, tinha muitos lá que dava trabalho demais, mas ele estava lá orando por eles, né? A preocupação, ele mal tinha chegado em Atenas e já estava preocupado com os irmãos que tinham ficado lá. E como é que eles estão? Será que estão suportando? Será que estão continuando firmes? E tudo. Enquanto ele não mandou Timóteo voltar lá, e enquanto Timóteo não chegou a ele de volta, diz o texto que ele não sossegou o coração dele. Então essa carta aqui mostra a personalidade pastoral do apóstolo Paulo, maneira como ele pastoreava, mesmo sendo duro. Na hora de precisar de falar não, ele falou com Barnabé e disse: nada disso, não podemos ser assim, tem que ser assado, né? Mas aqui a gente vê o carinho dele. Segunda coisa, segundo John Stott, essa carta, ela revela as características de uma igreja verdadeira. Mesmo que isso não estivesse acontecendo totalmente naquela igreja, mas as características de uma igreja verdadeira estavam lá. Quais sejam? Fé, amor, esperança. O texto deixa claro, fé prática, não é só dizer que tem fé. Não, eu tenho fé. Se fizer uma pesquisa aí no Brasil, 99% do povo brasileiro vai dizer que tem fé. Mas aí tem fé no São Benedito, tem fé no não sei o quê, tem fé nisso, tem fé no dinheiro, tem fé na capacidade, né? Tem fé na ciência, tem fé nisso, fé naquilo outro. Mas fé em Jesus Cristo, fé verdadeira. Aqueles irmãos, naquela igreja, tinha irmãos lá que verdadeiramente viviam a sua fé. Naquela igreja, tinha irmãos abnegados, irmãos que sabiam que estão nesse mundo de passagem, daqui a pouco vão embora. E, portanto, eles não vieram para cá para juntar tesouros aqui. Eles vieram para cá para ser bênção nas mãos do Senhor, para juntar tesouros nos céus. Quanto mais almas você ganhar aqui, mais tesouro você vai ter no céu. Então, esses irmãos vieram para cá e sabiam que podia investir no projeto Mídia Top 10. Podia. Mas o texto diz, e esse ano o nosso tema é esperança. O texto diz que aqueles irmãos eram firmes. Firmes, a palavra lá é perseverantes na esperança. Quem é perseverante na esperança? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos depois, mais tarde, vai dizer: é alegre
né? Segundo, é paciente na tribulação. E terceiro, é de oração. Ora ao Senhor. E por último, segundo John Stott, essa carta é relevante, porque mostra a personalidade de Paulo, porque revela as características de uma igreja que agrada a Deus, fé, amor e esperança, mas também revela a essência teológica da mensagem da igreja. A essência teológica da mensagem da igreja, irmãos do louvor. O que realmente nós precisamos pregar? 3 coisas. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus voltará. Está aqui na carta. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus voltará. Essa é a nossa mensagem. Por um segundo sequer, a igreja não pode esquecer que Jesus está voltando. Não pode. Se você esquecer que Jesus está voltando, você vai amar esse mundo e vai querer ficar aqui. Mas se você souber e não esquecer que Jesus está voltando, você vai ficar sempre pronto, sempre a posto, porque você não quer ficar, você quer ir com Ele. Amém, igreja? Glória a Deus. Feche os seus olhos e ore ao Senhor, em nome de Jesus.